Estão a ver a tela também? Ok, perfeito. Então posso começar? Sônia, você tem 15 minutos a partir de agora, ok? Ok. Muito obrigada, muito bom dia. Tenho enorme gosto de estar aqui de Lisboa a conversar e partilhar convosco estes temas. E muito obrigada pela oportunidade. Então, eu vou começar. Oi? Ok. Portanto, eu gostaria de fazer convosco. Oi? Esperem, que agora não está a funcionar. Sim, está funcionando, Sônia. Estamos ouvindo bem. Mas a tela não está a passar o slide, pois não? Nós estamos vendo bem a sua apresentação. Pode continuar, Mas, Sônia. Ela não está mas não estou a conseguir passar o slide. Esperem só um segundo. Já está. Portanto, eu queria fazer convosco uma fotografia daquilo. Olha, que não passa outra vez. Então, desculpem. Não está a funcionar bem a partilha do monitor. Para nós está muito bem, Sônia. Eu sei, só que... Ok, já está. Portanto, eu queria fazer convosco uma fotografia daquilo que são as tendências de investigação. E não só de investigação, mas um bocadinho que tem sido a área aplicada também, da área do bem-estar no trabalho em Portugal. Temos que pensar, quando falamos de bem-estar no trabalho, o nosso contexto, um bocadinho aquilo que são os nossos contextos laborais e sociais em Portugal. Nomeadamente, a nossa densidade populacional, as nossas características, e eu trouxe convosco, não tenho a certeza se vai visualizar-se bem, mas trouxe aqui alguns dados para termos a ideia de como está a evolução daquilo que são os nossos trabalhadores e o contexto laboral em Portugal. Portanto, nós temos cerca de 65% da população em idade ativa, ao nível das novas exigências, da flexibilidade, da mobilidade que é necessária, para além daquilo que são algumas estagnações em termos de desenvolvimento de carreira e assim. Portanto, com estes vários contextos que nós estamos a viver e que sabemos que a literatura nos tem mostrado que são influenciadores, Portugal é sem dúvida uma semente muito interessante no contexto laboral para olhar para a saúde e para o bem-estar dos trabalhadores, porque reunimos efetivamente neste momento características importantes. Neste contexto, em Portugal tem-se nos últimos anos assistido a uma proliferação e uma valorização daquilo que é a psicologia da saúde ocupacional e, portanto, os estudos, grande parte dos estudos de bem-estar no trabalho estão apoiados nesta disciplina, neste ramo da psicologia, fazendo a construção, quer destes temas no contexto académico, nomeadamente nos últimos anos surgiram alguns manuais de psicologia da saúde ocupacional em que a área do bem-estar são uma boa parte destes manuais e trabalhos nesta área. O aumento de trabalhos académicos e de cursos de formação e pós-graduações, quer em contexto das instituições de ensino superior, quer em contextos de centros de formação paralelos, tem tido um número drástico de aumento de procura muito significativo nos últimos anos, mas também no contexto mais aplicado das organizações. Têm sido criados prémios, eu coloquei aqui um exemplo do prémio que é promovido pela Ordem de Psicólogos Portugueses, mas não é o único, existem outros prémios que têm sido promovidos no sentido de valorizar as práticas promotoras de bem-estar nas nossas organizações. Pedidos de diagnósticos, de intervenções começam a ser cada vez mais sólidas. Irei partilhar rapidamente um exemplo de uma empresa. Também na ordem dos psicólogos, a valorização do trabalho, criando até mesmo uma especialidade avançada focada na saúde ocupacional e na promoção de contextos laborais saudáveis. Diria que uma das primeiras tendências em Portugal tem sido, sem dúvida, o aumento da consciencialização e da sensibilização com as questões da saúde e bem-estar dos trabalhadores. Portanto, a psicologia da saúde ocupacional, agregando tradicionalmente a psicologia organizacional e da saúde, e eu acrescentaria o comportamento organizacional e a gestão de recursos humanos, tem vindo a proliferar e tem permitido que esta tendência de sensibilização e consciencialização
têm um papel cada vez mais importante. Para além disso, em Portugal, nos últimos anos, é marcado fortemente pelas correntes da psicologia positiva, claramente, e coloquei aqui um pequeno exemplo, apesar de ser um levantamento que não é exaustivo, corri ao nosso repositório científico de acesso aberto e fiz uma pequena pesquisa, bem-estar no trabalho, para tentar perceber como é que tinha sido a evolução dos trabalhos, e aqui estão incluídos teses, dissertações, trabalhos em congressos, etc., que têm vindo a ser publicados, e vemos claramente um aumento crescente do número de trabalhos na área do bem-estar. Eu destacaria 2014, 2015 e 2016, não vale a pena termos em conta, porquê? Porque há sempre um atraso, um desfazamento na atualização destes repositórios. Provavelmente, estes últimos 2 anos já estão aqui num bom caminho e não estarão ainda a ser totalmente repostos. Normalmente há um desfazamento. Daqui a uns 3 ou 4 anos poderemos voltar a olhar. Mas mostra claramente que vemos este crescente de investigação neste contexto. Também a definição da Organização Mundial de Saúde é mencionada, eu diria, em grande parte dos trabalhos, e, portanto, ancora-se o estudo do bem-estar como tendo como ponto de partida a definição da Organização Mundial de Saúde e também o trabalho do Seligman quando esteve na Associação Americana de Psicologia. Eu diria que a segunda tendência que temos assistido em Portugal é a evolução do paradigma médico para o paradigma positivo. E, portanto, seguindo aquilo que é o padrão internacional, tínhamos uma investigação focada no stress, nas estratégias de coping, características demográficas, em grupos de trabalho muito específicos, nomeadamente profissionais de saúde e professores, e, portanto, este foco no indivíduo e nas características do trabalho como uma terceira tendência marcante para mim, e temos aqui o modelo mais referenciado nos últimos trabalhos no enquadramento do bem-estar. Portanto, os investigadores em Portugal recorrem como enquadramento conceptual ao modelo de recursos e exigências do Schoffel e do Bakker, que já nos dá essa possibilidade da visualização também do bem-estar, integrando face a modelos mais tradicionais que estavam focados apenas no mal-estar e no stress. Assiste também em Portugal, paralelamente àquilo que eu considero que será também a tendência internacional, a uma diversidade de medidas que são utilizadas para operacionalizar o bem-estar. Desde a satisfação, implicação, exaustão emocional. Portanto, há uma diversidade, uma panóplia de medidas. E um dos autores, dos mais referenciados, é o trabalho do professor Peter Worth, que conceptualiza o bem-estar no trabalho como o prazer que está associado e, simultaneamente, a ativação em termos de entusiasmo e de conforto, em termos emocionais, que são sentidos pelos trabalhadores. Sendo que indivíduos que consigam percepcionar entusiasmo, conforto e prazer no seu trabalho seriam aqueles que teriam níveis mais elevados de bem-estar. Contudo, é uma das conceptualizações seguidas por vários investigadores em várias universidades em Portugal. Contudo, a diversidade de medidas uma tendência, claramente, a diversidade de medidas e operacionalizações, bem como muita investigação realizada com instrumentos pre-context. O que é que quer dizer com isto? Instrumentos que não são específicos no contexto laboral, portanto, medir o bem-estar no trabalho recorrendo a instrumentos de bem-estar gerais, com a vida, subjetivos ou psicológicos, mas descontextualizando ao contexto de trabalho. Tem sido esta a tendência, felizmente, num sentido cada vez mais positivo. Outra tendência que assisto em Portugal são temas e tradições muito focadas em instituições de ensino superior, portanto, um caminho que ainda temos a fazer é neste nível, com alguma duplicação de trabalho e até mesmo com a impossibilidade de estabelecer comparações. Trago aqui só um exemplo de um estudo europeu que, usando a mesma medida, permitiu avaliar o bem-estar subjetivo dos polícias de um conjunto de países da União Europeia. Com os atuais, estamos a investigar cada vez mais sobre as fontes de bem-estar. O engagement, o employee engagement, são temas centrais. Estamos a desfocalizar-nos dos grupos profissionais da docência e da saúde, focando nomeadamente grupos profissionais que tradicionalmente não trabalhávamos anteriormente e de funções menos especializadas também, e o foco nas características organizacionais. Um exemplo de um estudo
em que se procurou estudar até que ponto, ou quais as práticas de gestão de recursos humanos melhor prediziam o bem-estar afetivo no trabalho, por exemplo. Portanto, começa-se cada vez mais a olhar para características, e aqui outro exemplo, cultura organizacional, com base no modelo do Quinn, dos valores contrastantes, e relacionar com o bem-estar também no trabalho. Portanto, começamos cada vez mais a ver uma linha de investigação que se descontextualiza do indivíduo e das características dos indivíduos para focar as características organizacionais dos contextos organizacionais. E, portanto, emergiu também, nos últimos 4 anos, talvez 5 anos, o foco na organização, no conceito de organização saudável. Esta organização que é capaz de simultaneamente manter o seu sucesso financeiro e ter trabalhadores saudáveis ao nível físico e psicológico. E um dos trabalhos que tem influenciado muitos investigadores em Portugal tem sido o trabalho da Marisa Sala Nova, da Universidade Jaime I de Espanha, que nos apresenta aquilo que o modelo holístico de organização saudável. Um conjunto de práticas saudáveis de gerir o ambiente, um conjunto de indicadores importantes de monitorização do bem-estar dos trabalhadores e resultados em termos não só do serviço de excelência, mas também de relações positivas com o ambiente e com a comunidade. Portanto, temos organização saudável, práticas saudáveis, pessoas saudáveis e resultados saudáveis, e estes estudos têm demonstrado que a cultura organizacional e a liderança são fatores-chave para a obtenção de locais de trabalho mais produtores. E, portanto, é neste seguimento que a investigação em Portugal tem-se. Outra tendência clara são os estudos transversais e de autorreporte. Têm tudo aquilo que são as características de impossibilidade, de causalidade e outras desvantagens. Eu penso que um dos rumos futuros será olharmos para outros designs de trabalho. Um exemplo de um estudo que foi feito, e existem outros, seguindo uma aproximação de um design experimental para trabalhar as questões do bem-estar no trabalho. Eu estou a passar rápido pelo tempo, pois se alguém tiver interesse por aprofundar algum destes temas, terei todo o gosto de partilhar os trabalhos subjacentes a estas apresentações. Nas empresas, quais têm sido as tendências? Passámos de uma formação, de uma intervenção que era baseada apenas na formação em gestão do tempo, na formação em gestão e estratégias de coping, gestão de reuniões, com intervenções muito pontuais. Alguém se lembrava para uma intervenção mais focada no outdoor e muito dirigida a grupos específicos. Isto foi um caminho. O caminho que está a ser feito, que está ainda a ser feito, é um caminho em que algumas empresas começam já a ter programas permanentes focados no bem-estar dos trabalhadores, integrados na estratégia e nos objetivos organizacionais, bem como nos indicadores organizacionais, nos seus KPIs e noutros indicadores decorrentes da atividade organizacional. Cada vez mais, estes programas constantes, continuados, estão presentes. Trouxe aqui um exemplo de uma empresa que convido depois até a conhecerem melhor, pesquisando acerca dela, a PHC. A PHC Software é uma empresa que acabou de receber agora o prémio de excelência de recursos humanos. É uma empresa que trabalha software de gestão, portanto, produz software de gestão. E tem um conjunto de práticas, no próprio site pode ser consultado. Tem uma preocupação desde o processo de recrutamento, de atração, ao acolhimento, criando, às vezes, pequenas práticas. Por exemplo, temos aqui a questão do hino, criar um hino, desde a forma como as instalações estão pensadas. E aqui são apenas alguns exemplos que consegui ter autorização para partilhar convosco. A forma como as instalações estão pensadas, a produção, os documentos que são produzidos, algumas práticas têm um programa muito vasto em termos de foco no trabalhador, na promoção dos seus PHCs. Coloquei aqui o exemplo do padrinho ou da madrinha PHC, que acompanha todo o processo. Mensalmente tem uma atividade de partilha com todos o Estado, naquilo que são temas importantes para os trabalhadores. E no futuro, eu julgo que Portugal,
irá continuar em termos de investigação e as próprias empresas. Estou quase a terminar, está quase a passar já o tempo. Iremos continuar a focalizar da doença e do stress e dos preditores individuais e de modelos muito mais tradicionais, como Lazarus e Folkman, e olhar também, não deixar de olhar, mas olhar também, continuar para o bem-estar, a ênfase no contexto e nas características organizacionais promotoras de bem-estar, nomeadamente em termos da cultura, das práticas de gestão de recursos humanos. Em termos de outra tendência futura, será a utilização de múltiplas fontes de informação e abordagens metodológicas, e um déficit que temos claramente e que no futuro tem que ser colmatado é a análise da eficácia dos programas. As empresas estão a começar a implementar programas mais sólidos, em termos de permanência e duração no tempo, mas não estão a ser avaliados ainda. E, portanto, sem dúvida que esse é um rumo. O meu último slide reforça alguns temas que considero que são emergentes atualmente, nomeadamente o recovery, o processo de recuperação do tempo de trabalho para o tempo de não trabalho. O trabalho prolonga-se cada vez mais no tempo que não era de trabalho e que agora passa a ser. Como é que gerimos isto em termos do bem-estar, das emoções dos trabalhadores? Será um tema urgente. Tudo o que tem a ver com a robotização, novas profissões, antigas profissões, serão os desafios para a área do bem-estar no trabalho e que, claramente, quer profissionais, quer investigadores em Portugal, começam a estar atentos, mas ainda num passo de bebê. Aproveito para vos convidar para estarem connosco, gostaria muito de conhecer alguns de vós presencialmente e de rever outros no nosso simpósio que terá lugar em Tomar. E assim, não querendo ser indisciplinada, espero ter conseguido transmitir, ainda que muito rapidamente, algumas ideias daquilo que tem sido feito, está a ser feito e será o futuro em termos de bem-estar e do trabalho académico e das empresas. E terei todo o gosto, para quem tiver interesse, aprofundar alguns destes estudos, alguns destes temas, depois ter a oportunidade de partilhar e conversarmos mais calmamente, deixando os meus contactos, que estavam no primeiro slide, disponíveis para todos vocês, bem como esta apresentação, para ser digerida mais calmamente. Obrigada. Das maravilhas da tecnologia, e eu fiquei muito feliz de acompanhar a sua apresentação, porque vi que temos muitas coisas em comum. Nossa, gente, cada hora que eu olho, eu vejo amigas de muita data. Obrigada a vocês terem vindo. Foi tudo combinado. Darcy, professor. Eu sou psicóloga de formação, então o viés é da psicologia, mas combinado com ergonomia, que é engenharia de produção e comunicação. A apresentação tem aspectos conceituais, vou apresentar alguns modelos novos e vou fornecer algumas bases que a gente tem no Brasil. Posso dizer que somos um grupo muito grande no Brasil, forte, em várias regiões. Então, a gente tem Minas Gerais, a gente tem o Nordeste, a gente tem o Sul, e isso tudo está publicado num livro, na introdução do livro do professor Anderson e da professora Zélia Quilimilic, da Fundação Dom Cabral e da Federal. É um prazer imenso estar aqui, obrigada. Os meus colegas de Portugal, professor Miguel, professora Patrícia, conheci o professor Manuel, o professor Albino, os colegas da África e a professora Aeda, então, um monte de agradecimento grande. Hoje eu estou como pró-reitora de Cultura e Extensão na Universidade de São Paulo, e a questão da qualidade de vida tem feito a diferença, no sentido de condições de vida para o trabalhador. E dentro também da Academia Paulista de Psicologia e Academia Brasileira de Qualidade, a gente está falando agora de produção, há um espaço imenso de trabalho e a gente tem atuado de forma bastante intensa nessas frentes e na Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, definindo política pública e no âmbito da qualidade de vida das empresas dentro da gestão de pessoas. Então, a gente atua nisso desde os anos... Eu entrei no SESI, seria
79, então, desde os anos 80, direcionado, né? O mestrado tinha essa orientação e as coisas foram acontecendo nessa direção. Só um detalhe. Agora você assumiu recentemente. Eu fiquei imorrível, né? Imortal. Eu estou imortal em duas frentes. Na Academia Paulista de Psicologia, são 100 mil psicólogos no Estado, 40 cadeiras. E também, a semana passada, a Academia Brasileira de Qualidade, que é o pessoal da gestão da qualidade nacional e internacional. Uma salva de palmas, que eu acho que é a idade, gente, é a idade. Mas na Academia Brasileira de Qualidade são 50 cadeiras, 4 mulheres. A professora Doroteia Werneck, ministra da Economia, a professora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas, eu, humildemente, né? E a professora Mara, que também é da área da saúde. Então, saúde e qualidade, eu acho que é um grande campo para trabalhar. Bom, algumas coisas a gente está falando sobre que perspectiva terceiro milênio. Isso implica em o emprego. Sônia? Você está me ouvindo? Alô? Bom, se você precisar intervir, não tem problema. Agora está te vendo bem. É a próxima apresentadora. Eu vou tentar falar rápido para não invadir os horários. Então, o que a gente percebe pensando em era de tecnologia, em visão mundial e solução local? Busca de um emprego estável, público, principalmente, aqui é uma febre, mesmo com as crises, o e-commerce e outras demandas de emprego tecnológico com autonomia econômica, a possibilidade de você estar no seu quarto, de dormir e atingir o mundo, e ser uma personalidade mundial instantânea. O uso das ruas, as manifestações, as relações, o cuidado com a criança, a relação da família e a questão da produção científica, né? Então, a gente tem as bases nacionais, ibero-americanas e, com certeza, a nossa base lusófona. Eu acho que a gente vai fazer a diferença em termos de influência até nas políticas da Organização Mundial de Saúde e outras coisas que já se tem acesso e já se tem escuta. Bom, lembrar, então, que a gente está falando, do ponto de vista do comportamento humano, de dimensões psicossociais, com essa mediação da tecnologia. Envolve questões que a professora Sônia já sinalizou, e eu queria dizer da gestão do tempo, que é um fator importante, né? Esse é um pequeno modelo que foi criado na madrugada, há um mês passado, mas essa noite eu também dei uma melhoradinha, que é assim, onde que a gente está produzindo gestão, produto, serviço, reflexão, ciência de qualidade de vida? É na vinculação com gestão de pessoas. Isso parece fácil, mas não é. Por um bom tempo, o espaço que se tinha é dentro dos sistemas de certificação de gestão da qualidade total, pela prática de diagnóstico, avaliação de escuta, que não era uma coisa muito comum em relação ao dia a dia do trabalhador. Em geral, a saúde e o bem-estar é visto como uma coisa mais reativa. Hoje, a gente já tem um espaço para se discutir isso. E eu estou considerando aqui o início aqui no Brasil, a substituição de importações com a presença das empresas de fora, mas elas tendo que se fixar aqui, especialmente a indústria automobilística, que é uma história imensa de estruturação de gestão no modelo taylorista. E o que a gente tem hoje como estado da arte, desenvolvimento humano e organizacional, então, a gente encontra... Estou falando muito depressa? Patrícia, Miguel. Não, Manuel. Não. Aonde você trabalha? RH, gestão de pessoas, ainda há uma confusão da terminologia, às vezes a gente tem que usar RH para fazer a puxada, para fazer a pessoa... Tá, o que você faz? RH. Quando se fala qualidade de vida, fala, como assim? Né? Então, é um spa que tem dentro, outras coisas que ainda elas não estão no imaginário popular. Parece que qualidade de vida é um presente a mais, quando tem que ser uma pré-condição de trabalho, né? Já é do ponto de vista da segurança do trabalho.
O que a gente tem, vamos dizer, para destacar, são as questões intergeracionais, o aumento da expectativa de vida. Então, a gente teve esses dias uma aula para calouros da terceira idade, que significa não só pessoas com mais de 60 anos, pessoas sexy, né? Sexagenárias, mas as pessoas com 80, a gente tem colegas com 80, 90, e querem carreira. Não é uma coisa que eu quero aqui estar só para enfeitar, né? É um impacto muito grande, porque esvazia também a atratividade da mão de obra dos jovens. Eu tive recentemente na Rede Ibero-Americana de Psicologia Organizacional de Trabalho, um colega de Bogotá, estou estudando trabalho escravo da indústria da fabricação de sapatos. Falei, são crianças e adultos? Não, são idosos. Então, cuidado. Então, eles empregam idosos que têm orgulho da sua ocupação e eles morrem no local de trabalho. Então, eu falei, nossa, é uma coisa que você não imagina, trabalho escravo na terceira idade. A gente achou que ia estar na vida boa, né? A outra questão que se discute mais claramente é a desigualdade econômica e a cidadania. E o estresse financeiro, tanto que o Prêmio Nobel esse ano foi da psicologia econômica, um presente para quem tem que estudar a importância de você ter que fazer conta. Não é o outro que vai cuidar das contas. Cuide, porque você vai precisar disso para consumo e outras coisas mais. E uma das demandas dessa Academia de Gestão da Qualidade é entender questões comportamentais de estresse financeiro, de cuidado e autocuidado. Bom, algumas definições. Então, o que a gente está propondo? Ou afirmando, existem organizações humanizadas. É maioria? Não, é minoria. Mas as pessoas têm vontade de. Que envolve o quê? Valorizar o bem-estar, nos elementos que a professora Sônia já apresentou. E aqui tem a grande questão, é conquistada ou é dada? Na verdade, deve ser compartilhada. O tema felicidade virou uma febre aqui no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo também, associado à psicologia positiva. Tem um grupo em Florianópolis, o professor Narbal Silva, ele criou um núcleo de pesquisa só para estudar a felicidade no trabalho. Mas já é uma coisa que os americanos fazem há bastante tempo, né? No sentido produtivo, vamos dizer assim. A questão da qualificação para o trabalho, condições ergonômicas fazem parte não só da produtividade, mas da salutibilidade. As pessoas precisam estar saudáveis. Então, o que seria ideal? Produtividade saudável e sustentável, né? Então, a definição que a gente tem adotado são escolhas, e a gente vai qualificar escolhas de bem-estar, buscando o equilíbrio biológico, psicológico, social, dentro da linha da Organização Mundial de Saúde, e a ideia são os indicadores da cultura organizacional, que a OMS já incluiu há pelo menos 4 anos, já está na definição de qualidade de vida. Junto com qualidade de vida, tem o outro lado, que é a questão do estresse. O estresse do bem e do mal. E não só a questão do estresse, mas também toda a linha da psicopatologia e outras questões ligadas à dor. A dor que destrói, não a dor que cresce. E há uma dinâmica de transformação que seria o grande objetivo, a empatia, a transformação e o compartilhar. Então, a gente tem vários estressores diários. Eu vou correr um pouquinho para mostrar as telas, depois, se precisar, a gente volta. Falando de estresse, essa condição mágica do viver, que se caracteriza pela questão da adaptação, que é desde que o mundo é mundo, e é um dos pontos que o professor Sigmar Malvese tem destacado, trabalhar a adaptação e, a partir disso, como as coisas acontecem. Então, o estresse ele entra com esse olhar envolvendo as questões de monotonia, bem-estar, né, e sobrecarga. E a gente tem dois grandes eixos. O de estresse, com essas síndromes todas, eu estou com essa aqui, síndrome da pressa. Tem o tecnoestresse, a questão do consumo, síndrome do desamparo, ao medo de você ser demitido, síndrome do lazer, que é dificuldade de parar de trabalhar, desenvolvido na Holanda, na Universidade de Tilburg, pelo colega Adi Wingutz.
Então, a gente tem um quadro de tipologia que ajuda a localizar o que tem, né? O tempo já deu, Lu? 5, tá bem. E a gente tem o outro lado, né? O eustress. Aqui seria o olhar da adaptação em que você cresce, você se realiza, você vive um flow, né? Esse fluir. Então, algumas classificações associadas a um estado de bem-estar. Então, a gente pode entender o processo de adaptação, você pode ter as pontas, que é o extremo do sofrimento e do bem-estar. É felicidade? Depende de como você vai lidar com isso. E, claro, a ideia do envelhecimento saudável, em que momento isso vai acontecer. Não é um assunto simples, porque alguns estudos têm demonstrado que o excesso de exame, excesso de check-up, invasivo, inclusive, ele às vezes acelera o adoecimento e não tem redução no grau de mortalidade. Não são poucos estudos sobre isso. Desde a prevenção de câncer de próstata e outras coisas mais. E é um susto, porque a gente trabalha com aquele velho ditado: prevenir é melhor que remediar. Curiosamente, nem sempre. E aí, no que a gente vai estar trabalhando? Onde que vai estar a nossa ação? Na educação. Qualificar escolhas de bem-estar. Eu tenho utilizado, desde muito tempo, desde os anos 80, a visão biopsicossocial, inspirada nos meus colegas da Associação Brasileira de Psicossomática, nos estudos de Lenart Levy, e isso que é visto na clínica, trazendo e política pública para o ambiente de trabalho. Aqui, alguns produtos e serviços mais comuns no Brasil e empresas de classe mundial que declaram, descrevem, avaliam isso. Pequenas empresas até têm, mas, em geral, eles colocam numa cesta do cuidado com o empregado, com o acionista, com o empreendedor, etc. Então, os marcadores do biopsicossocial envolvem hábitos, autoestima. Pois não? Alô? Eu acho que é alguma coisa do lado de lá. Autoestima, educação formal. A titulação ela é fundamental para dar legitimidade e poder dar continuidade à formação. Se a pessoa não tem a formação titulada reconhecida, então fala, faculdade da... o que você estudou? Faculdade da vida. Tá bem, mas não é bom, mas isso não é suficiente para a gente fazer uma ação de formação de conhecimento mais estruturado. Ergonomia e clima organizacional. Aqui é um teste de acuidade visual, tá? Aliás, a gente tem essas campanhas, é bem legal. Uma delas é a campanha de saúde bucal, outras saúde oftalmológica. E uma das coisas que eu gosto de destacar na ação de saúde bucal, que é uma contribuição, acho que muita gente sabe, que uma das metas do milênio é, para a saúde bucal, 20/80. Então, seria 20 dentes aos 80 anos. Mas tem uma tabela completa. E tem uma função cardiovascular nisso também. É de verdade. E aí as pessoas falam, puxa, pode ser implante, tá? Mas é a importância de coisas que, quando você atua sobre um fato específico, você provoca uma aglutinação de ações de educação, de formação, de desenvolvimento. Aqui é o agrupamento de ações, é um modelo que eu tenho utilizado, é um método da tese de doutorado dos anos 90, que é o BPSO, mas ele já foi multiplicado, adaptado, integrado à cultura de gestão pública, à espiritualidade, sustentabilidade. E esse modelinho, com esses elementos, que depois o material vai estar disponível, foi para a Secretaria de Administração do Estado do Espírito Santo, tem o material completo no site do governo. Aqui eu acho que a nossa sacada... Oi, fala, Lu. 2 minutinhos. Pode ser 3,5? Mas são coisas mais simples, eu acho, que vem aqui. Que eu acho que é muito importante. Assim, como está a sua qualidade de vida hoje? 0 a 10. Aí, isso se refere ao grau de satisfação. Satisfação. Aqui que é o pulo do gato. Qual é o esforço que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida?
vamos dizer que seja 5. Então, eu tenho um gap de 5 pontos. E isso vale qual o esforço que o gerente está fazendo. E no material de pesquisa, a gente vê, por exemplo, vida privada do funcionário. Os gestores dizem que não interferem, que está tudo bem. E os empregados dizem que não, interferem muito em algumas áreas. Então, a comparação de escalas, elas ajudam a determinar prioridades de ação. E vale também para o nível pessoal. Aqui é uma coisa que eu juntei ontem, ficou meio sofisticado, mas, assim, o que eu gostaria de destacar? Qualidade de vida no âmbito de gestão de pessoas é processo decisório. E aqui tem elementos clássicos da gestão, estratégia, inventários de ações. Eu vi que a professora Sônia falou dos protocolos. A gente tem o ISOCOL, que é um Instituto Internacional de Avaliação de Qualidade de Vida, com base em enfermeiros e médicos. Eles avaliam a qualidade de vida do paciente. Mas a forma, os protocolos são de primeira ordem, desde influência sobre manchas da pele, sobrepeso, quais as implicações disso. A gente tem feito protocolos adaptados e, curiosamente, num estudo ano passado, a gente perguntou se sofria assédio moral. A gente incluiu. O maior número de respostas, prefiro não responder. Deram um presente para a gente, né? Prefiro não responder. E a outra, alteração de peso. Se houve. As pessoas, não foram muitos, mas se sentiram ofendidas e invadidas. Acharam que era uma pergunta indiscreta perguntar se tinha ocorrido alteração de peso. A gente, às vezes, mexe em coisas que não imagina, né? Bom, a ideia é ter um equilíbrio dinâmico, quer dizer, não adianta você estar sarado e estar pirado. Você está em risco. Eu faço ginástica. Tá bom, mas e as outras dimensões? Né? Então, a ideia é trabalhar com esse equilíbrio. Aqui, os elementos que envolvem a relação do contrato psicológico de trabalho e jurídico, de qualidade de vida. Aqui é assim, a ideia de falar de qualidade de vida é uma ideia transformadora. Transformar aquela mochila cheia de pedra em bem-estar. Né? Passei muito depressa, né? Mas deu para sentir o espírito. E aqui, outra coisa, que eu até gostei, porque a Sônia pôs um rostinho no final. Mesmo dentro do quarto de dormir, fazendo vídeo, vendendo ideias, ganhando dinheiro, você não está sozinho. Então, mesmo as pessoas que optam por se isolar, a gente é uma sociedade da conectividade. Então, vamos conhecer, compartilhar e crescer com isso. E eu sou a favor da tecnologia para melhor qualidade de vida. Aqui alguns desafios nossos. Lembrar que a gente tem a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, fundada em 1993. Eu sou membro fundador e ela está com uma frente muito grande junto aos nossos ações de serviço social, SESI, SENAC, SESC. Então, a gente está com uma liderança muito bonita. Então, deu um up estratégico, parecido com o que a professora Sônia falou. Não é só uma consultoria que quer ganhar dinheiro com isso. Quer ganhar dinheiro? Sim. Um pouco é ilusão, porque é muito instável o mercado. Ele tem que estar associado, às vezes, a uma legislação. Mas vamos mudar a cultura, vamos transformar. Então, a ideia é poder educar para a qualidade de vida e construir produtividade saudável e sustentável. Isso a gente... Quem tem sido aluno dos cursos? Juízes do trabalho. Eles querem saber o que é esse tal de estresse, o que é dano moral, onde se coloca a qualidade de vida. E não são poucas turmas, e é no Instituto de Psiquiatria aqui da USP. A ideia é, não perca a vida apenas tentando ganhá-la. É um prazer enorme participar e compartilhar essas informações, dados de pesquisa que temos feito aqui no UFC, e foi muito prazeroso receber esse convite. Bom, vocês estão vendo aí os slides? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Então, sobre os avanços nas pesquisas de comprometimento organizacional no Brasil, e abordando as perspectivas. Como é que faz para passar aqui? Mas não está passando.
Agora. Eu queria que tirasse isso aqui também. Só um minuto, nós estamos ajeitando aqui. Isso não pode ficar aqui em cima. Pronto, melhorou. Então, já existe uma tradição de pesquisa sobre comprometimento organizacional. Esse é um construto que vem sendo discutido ao longo de alguns anos, 20, 30 anos, especialmente. No Brasil, poderíamos dizer que nos últimos 27 anos. E existe uma diversidade de definições e perspectivas teóricas que tratam o vínculo como um vínculo psicológico entre indivíduo e organização. Então, já é bastante debatido e dito na literatura que esse vínculo influencia na rotatividade, no desempenho das organizações, mas, mesmo assim, ainda há vários entraves na investigação do construto e na definição de medidas que possam ser confiáveis. Então, as pesquisas, elas têm sido bastante quantitativas e utilizaram estatísticas descritivas, algumas vezes explicativas, especialmente no Brasil. Então, o levantamento de foi feito um levantamento bibliográfico a fim de identificar alguns pontos críticos e que esses pontos críticos pudessem servir de base para que a gente pudesse pensar nas pesquisas futuras e pensar em como aprimorar os estudos sobre o construto no Brasil. Então, alguns pontos críticos que eu coloquei aqui para discutir com vocês. Então, existe o predomínio de modelos teóricos que explicam o fenômeno, trazendo antecedentes e consequentes. Análise do vínculo dentro de duas perspectivas, que pode ser a unidimensional ou a multidimensional. Então, sendo unidimensional, existe a predominância da dimensão afetiva, e sendo multidimensional, a predominância do modelo tridimensional. Então, diversas questões têm sido levantadas sobre o uso do modelo tridimensional no Brasil. E, dentre essas questões, as escalas que medem o construto e como essas escalas têm sido adaptadas e os aspectos culturais que tornam as escalas pouco precisas ou com dificuldades e que apontam sobreposições. Então, em função disso, é que foi feito essa busca no sentido de identificar como trazer esses pontos que já avançamos, quais são os pontos que ainda precisamos avançar e como podemos trazer pesquisas que possam preencher lacunas em torno desse construto e que possa nos dar uma noção do que, de fato, pode ser feito no Brasil dentro de uma perspectiva multidimensional. Interessante é que, no Brasil, a gente começa com uma perspectiva muito afetiva. A história do comprometimento mostra isso, com uma adaptação, uma tradução de um questionário clássico na área. Ao longo do tempo, houve várias tentativas de validações, mas hoje há uma tendência que aponta para dois caminhos. Então, a perspectiva de usar um modelo tridimensional ou outros modelos multidimensionais, sendo o foco maior naquele que traz as três dimensões, afetiva, normativa e de continuação, mas um retorno a uma perspectiva afetiva. Nesse levantamento, 228 artigos foram identificados e, ao mesmo tempo, foi feito um trabalho de pesquisa empírica utilizando o próprio modelo tridimensional a fim de verificar se há validade, se é possível encontrar uma nova amostra,
se é possível encontrar numa nova amostra índices de validade do construto. Então, eu tenho duas informações, uma que é mais teórica, que traz informações sobre esses artigos, e uma outra informação que é empírica, que traz informação sobre os índices de validade, as novas evidências de validade, numa amostra de 385 trabalhadores. Então, o cenário sobre os estudos de comprometimento organizacional do Brasil indicam que há uma intensa produção entre 2008 e 2016, concentrando aí 158 trabalhos acadêmicos. Então, algumas perspectivas, além do modelo tridimensional, se destacam. Então, a proposta de Siqueira, onde traz 3 escalas diferentes, para medir comprometimento afetivo, normativo e de continuação, e o modelo de 7 bases de Medeiros, que é chamado de EBACO. Então, nesse cenário, é possível identificar, dentre esses 228 artigos que foram levantados desde 1990, 3 conjuntos de escalas que eu diria que mostra um cenário que, para mim, é complexo, um cenário que demonstra uma diversidade de medidas e o quanto o construto é tratado no Brasil de uma maneira muito fragmentada. Então, um primeiro conjunto de medidas se concentra na adaptação do OCQ e na exploração da dimensão afetiva. Então, essa dimensão afetiva ainda é uma tradição de pesquisa. Um outro conjunto de validações foi caracterizado a partir de modelos que se baseiam no modelo tridimensional. E esse conjunto é bastante complexo, porque dentre essas escalas propostas, existem aquelas que são traduções do próprio modelo, existem aquelas que são traduções em função de reunião de itens de diferentes escalas, e aí se propõe uma nova escala, ainda uma proposta de escalas independentes. Então, você tem o uso do termo comprometimento afetivo, normativo de continuação, mas que se distanciam totalmente do modelo original. Então, esse conjunto de escalas de validações é que talvez seja o mais fragmentado e complexo para se entender. E há um terceiro conjunto que trata de novos modelos, que é o modelo de 7 bases, com base no trabalho de Medeiros, e o trabalho de Rego, que traz as 6 bases do comprometimento. Então, o que é interessante mostrar é como no Brasil esses 3 conjuntos são operacionalizados e como essas escalas têm sido aplicadas e que, ao mesmo tempo em que nós identificamos o uso intensivo do modelo tridimensional, há críticas intensivas ao modelo. Então, muitas das vezes, as críticas trazem sobreposições, trazem ideias de adaptações que são difíceis, mas a gente identifica muitas lacunas nos artigos e identifica também o quanto o modelo tem sido aplicado, mas, de alguma forma, usado de uma maneira meio que independente do modelo original. Então, aliado a isso, a pesquisa empírica nos mostrou que o modelo tridimensional atinge bons níveis de confiabilidade, há uma boa adequação e um bom alfa para as 3 dimensões. Então, na amostra que estudamos, é possível falar perfeitamente do modelo tridimensional dentro da perspectiva do modelo original, né? Então, os alfas 0,7 em todas as 3 dimensões.
E, por isso, 8 pontos são destacados a partir desse levantamento bibliográfico, teórico, e desse levantamento empírico. O primeiro ponto. Embora seja possível perceber uma boa produção científica sobre o construto, há poucos modelos explicativos sobre o vínculo no Brasil. Ou seja, muitos trabalhos analisam de maneira apenas descritiva e tratam apenas de antecedentes. Há poucas propostas envolvendo antecedentes e consequentes. Então, na medida em que a gente não avança para compreender como esse construto, de fato, prediz e pode indicar comportamentos consequentes, resultados, então, as análises ainda demonstram uma descrição do fenômeno de uma maneira mais, vamos dizer assim, superficial. As pesquisas se concentram muito no setor privado, poucas pesquisas no setor público. Essa diversidade de escalas dificulta a compreensão sobre as escolhas que são feitas. Quantos minutos? 3. Então, há uma diversidade de escalas que dificulta a gente compreender qual foi o critério para se utilizar o instrumento de mensuração. Não parece haver um consenso entre pesquisadores no sentido do uso da escala, o que recai sobre a predominância da dimensão afetiva. O uso modelo tridimensional é intenso, porém, as diferentes propostas indicam a falta de consenso no sentido de usar as medidas de uma maneira independente do que o modelo de fato propõe. A identificação de um agrupamento de conjunto de medidas, de 3 agrupamentos, né, mostra essa fragmentação. Um outro ponto que é interessante é que no Brasil há diferentes termos para tratar as dimensões do modelo e diferentes propostas para operacionalizar o modelo. Então, com isso, é possível a gente pensar em algumas explicações para os problemas relativos ao modelo tridimensional do Brasil. Então, adaptações, diferentes traduções e versões, diferenças entre os itens que são construídos entre os pesquisadores, possibilidade de existência de fatores relacionando a cultura nacional, como exemplo na ênfase dos aspectos afetivos, uso generalizado do termo afetivo normativo instrumental sem haver uma relação de fato com o modelo original, uso de diferentes termos que trazem como sinônimos calculativo, instrumental, atitudinal, e que muitas vezes confunde qual é a concepção que está sendo utilizada de fato sobre o fenômeno. Então, é possível pensar que novas pesquisas, que existe um cenário que indica a possibilidade de trabalhar com o modelo, de fazer uma validação, de trazer as escalas que, de fato, trazem a proposta do modelo. As tentativas de aplicação têm sido de sucesso, pelo menos na pesquisa que foi feita com 385, e depois foi estendida para 521 trabalhadores, e todas as questões relacionadas ao instrumento mostram que as explicações sobre antecedentes e consequentes precisam ser mais exploradas, a fim de trazer essas estatísticas mais explicativas. Então, eu agradeço, e está aí o meu contato. Eu penso que já cheguei no limite do tempo. Tanto valores pessoais, quanto valores organizacionais, quanto valores culturais. E o outro tema, que já me acompanha há algum tempo, e hoje praticamente é o principal tema, que é o tema da dignidade, né? Principalmente da dignidade das organizações. Então, eu vou fazer um caminho rápido, tentando fazer um caminho, mostrando para vocês
como é que vem, né, essa evolução da dignidade no estudo no âmbito das organizações? Tradicionalmente, a dignidade vem sendo estudada já há décadas no âmbito interno das organizações. Então, se falando de dignidade no trabalho, dignidade do trabalho, dignidade do trabalhador. Mais recentemente, nós estamos propondo o conceito de dignidade das organizações e agora a discussão é a junção das duas perspectivas. Tá? Então, esse é o objetivo, contrapor as concepções de dignidade nas organizações e dignidade das organizações, a fim de discutir a possível complementariedade entre ambas. Tá? Bom, vamos... A dignidade, aqui nós temos algumas abordagens. Então, a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana nas organizações, das organizações e dignidade organizacional. A dignidade humana, tá, tem sido tratada na literatura como a dignidade da espécie humana. Tá? Então, a espécie humana tem dignidade por si só, que é uma visão kantiana. Tá? Um outro ponto é a dignidade da pessoa humana. Então, quando falamos em dignidade da pessoa humana, significa que essa pessoa está inserida num contexto cultural, num contexto social, né, que, por sua vez, é decorrente de uma produção histórica. Tá? Dignidade nas organizações, como eu comentei com vocês, e dignidade das organizações, e agora, dignidade organizacional. Bom, a gente está trazendo aí alguns autores. Então, a dignidade inata, a discussão se a dignidade é inata ou adquirida ou mista, a dignidade inata está associada à dignidade humana. A dignidade adquirida, que tanto pode ser a dignidade sociopolítica quanto a dignidade moral. A dignidade, as duas, tanto a sociopolítica quanto a moral, elas vêm desde a antiguidade. A sociopolítica se refere ao status que o indivíduo ocupa na sociedade e a dignidade moral significa especificamente a dignidade moral do indivíduo. Né? E, mais recentemente, o Ted, o Wangler e o Gassmas trazem a dignidade somada à dignidade adquirida, a inata somada à adquirida, no sentido de que isto está relacionado à percepção de integridade, de identidade do indivíduo. Quer dizer, quando o indivíduo se percebe com a sua identidade afetada, isso seria decorrente de atos que provocam uma violação da dignidade ou uma promoção da dignidade, né, no sentido da dignidade adquirida, ou que tenta afetar a dignidade inerente. A dignidade social é a dignidade, então, construída nas relações. Então, em resumo, a dignidade da espécie humana, que seria uma dignidade inerente, inata, a dignidade adquirida, socialmente construída, né? E essa socialmente construída, ela é construída na relação entre as pessoas, na interação entre as pessoas. Muito bem. A dignidade do trabalho, tá, responde à seguinte questão. O trabalho afeta a dignidade do trabalhador? Essa é a questão, quando a gente fala de dignidade do trabalho. Tá? Existem várias abordagens, trabalho decente, aspectos, condições de trabalho que afetam a dignidade do trabalhador, mas, enfim, para nós definirmos o que é dignidade do trabalho, nós precisamos responder a essa questão. Tá? Se afeta ou não a dignidade do trabalhador. E como é que nós vamos ver isso? Se afeta a dignidade moral. Exemplo, eu estou inserido num contexto de trabalho em que a organização, através do meu chefe ou através de uma política, pede que eu assuma comportamentos morais
que não condizem com aquilo que eu defendo que seja a moral que eu deva seguir. Então, neste ponto, nós temos a dignidade do trabalhador afetada do ponto de vista moral. Ele vive um dilema e ele vai ter que decidir o que ele vai fazer. Tá? A dignidade sociopolítica, que também é muito comum de se ver ocorrer dentro das organizações, quando o trabalhador ocupa um status, vamos pensar, por exemplo, num executivo, e, de repente, esse executivo ele é mudado de posição, ele é mudado de ambiente físico em que ele trabalha, ele volta de férias e, ao voltar, não encontra mais a sua sala, tá certo? Tá? Não encontra mais o seu espaço, descobriu que o seu cargo agora não existe mais, ele está em outro cargo, está em outro nível acadêmico. Tá? Então, nós teríamos aí uma dignidade sociopolítica sendo afetada. E a dignidade de integridade e identidade, né? Praticamente, o exemplo mais fácil de se referir a isso é a dignidade, quando nós estamos em situações de assédio moral. Né? E depois, a dignidade no trabalho. A dignidade no trabalho se refere, então, a como os encontros de dignidade, no sentido da Jacobson, afetam a dignidade do trabalhador. A Jacobson diz que as interações, né, são, em si, também encontros de dignidade que tanto podem promovê-la quanto podem afetá-la. Então, quando falamos o termo encontro de dignidade na concepção da Jacobson, não é especificamente da promoção da dignidade. Eles também pode ser, digamos, uma dignidade negativa. O tempo está muito curto e eu vou tentar passar o mais rápido possível. Então, eu diria para vocês que a dignidade das organizações passa por várias versões. Tá? Nesta primeira versão, que é uma versão de Margolis, 1997, Margolis, nesse momento, cunha como dignidade organizacional, tá? que se refere às condições oferecidas, particularmente à autonomia, para que o trabalhador desenvolva o seu potencial humano. E o que Margolis chama de potencial humano? A capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de criar, a capacidade de decidir. Numa segunda versão, que surge, então, em 2008, que trata da relação entre pessoas da organização e outras pessoas, denominadas stakeholders, pautadas pela ação comunicativa, onde o que se diz é o que se pensa, de forma inteligível, e onde se estabelecem acordos baseados no entendimento, né? E, portanto, não há intenção de usar o outro para o alcance dos próprios fins. Aqui, a concepção de organização, porque se nós falamos de dignidade das organizações, a primeira coisa que temos que questionar é que conceito de organização nós estamos utilizando. Aqui, a organização é concebida enquanto um conjunto de pessoas que interagem com um objetivo. Quais são essas implicações desse conceito? Entendendo a organização enquanto um conjunto de pessoas. O discurso da organização, representado pelos membros e por eles praticado, deve corresponder às ações e políticas. Os valores declarados devem ser praticados. A linguagem empregada pelos membros da organização deve ser uma linguagem inteligível. E aí nós temos algumas proposições que, essencialmente, tratam da congruência. Tá? Da congruência entre valores e práticas, e isso implica também que esta cultura organizacional tem que contemplar essa congruência entre valores e práticas dentro da organização. Numa terceira versão, agora, a organização enquanto ator social. O que quer dizer que nós não podemos atribuir dignidade às organizações sem discutir se é possível dizermos que as organizações têm dignidade. Quem nos dá o aporte para isso é o Kim e o Vetten. Em 2010,
quando ele vem discutindo, então, a organização enquanto um ator social, no sentido de que tem capacidade para agir, e isso é percebido pelos seus stakeholders enquanto uma entidade que age. E aqui, nesse sentido, nós temos a dignidade organizacional como a dignidade de uma organização, a qual está refletida em seus valores ou práticas, mais ou menos orientadas para os interesses dos stakeholders, justificadas por uma ética deontológica ou teleológica, avaliada em termos morais, legais ou pragmáticos, por stakeholders que exercem influência direta ou indireta. Qual é, então, a grande diferença da segunda versão para essa terceira versão? Primeiro, a organização deixa de ser entendida como um conjunto de pessoas, mas como um ator social. E depois, enquanto a segunda versão é uma versão normativa, ela diz que é preciso que haja uma ação de tal forma, assim, 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 para que haja dignidade. A terceira versão não é normativa, mas é avaliativa. Tá? Por isso que nós temos ali refletida em valores ou práticas orientadas mais ou menos, ou seja, quando se avalia essa dignidade das organizações, vai se avaliar se é mais ou menos orientada para os interesses stakeholders, se é orientada por uma ética deontológica ou por uma ética teleológica. E aqui nós temos a dignidade das organizações enquanto uma avaliação feita pelos stakeholders. E na quarta versão, que é o impasse em que me encontro agora, isso para explicar para vocês que dignidade organizacional é um construto que vem sendo desenvolvido por nós. Né? Não, vocês podem procurar em toda a literatura internacional, ou quase toda, pelo menos a principal, que vocês não vão encontrar. Tá? Isso vem sendo desenvolvido por nós desde 2008. Temos tido a parceria e a ajuda de um colega, que é um colega tradicional do estudo de valores, iniciou a teoria de valores com Schwartz, que é o Wolfgang Wilsky. E agora nós nos encontramos nesta questão. Ainda podemos falar de organizações enquanto um conjunto de pessoas intramuros? Esse é um conceito moderno de organização. Hoje, quem compõe a organização? Os clientes já são empregados das organizações. Somos empregados quando vamos aos supermercados e passamos nossas compras. Somos empregados no caixa de banco. Com uma diferença, no banco nós ainda pagamos. Tá? Nós somos empregados e pagamos. Tá? E, com o impacto da tecnologia e com as mudanças na concepção que já vem existindo e que se desenha como uma possível concepção que nós não sabemos exatamente o que é que isto possa ser. Quando nós temos home office, nós temos o indivíduo dentro da casa, convivendo com os filhos, convivendo com a mulher. Será que eles não dão nenhum palpite? Será que eles não participam em nada dessa organização? E o que são as organizações completamente virtuais? Isso é uma questão que me assalta, porque se nós estamos falando que dignidade está impregnada na cultura, o que é a cultura de uma organização inteiramente virtual? Né? Eu vim encontrar aqui um colega que vemos escrevendo há algum tempo e não o conheci. Né? Então, estou, no sentido de desenvolver a teoria de dignidade organizacional, eu estou feito um impasse. Que organização é essa? E aí eu começo a me perguntar se nós não precisamos também pensar
quanto a comportamento organizacional, do que é que estamos falando. E essa questão começa a ser lançada pela Sônia lá atrás, no primeiro trabalho dela. Nós continuamos falando de comportamento organizacional olhando para uma configuração de empresa que continua existindo, vai existir por muito tempo, a padaria do vizinho, tá certo? Tá? Vai continuar ainda existindo por muito tempo. Mas para que tipo de organização que nós estamos pensando comportamento organizacional? E qual é o nosso papel enquanto pesquisadores? Enquanto pesquisadores, o nosso papel é olhar para modelos passados ou é questionar e tentar pensar em novos modelos? Tentar pensar o que se avizinha. O nosso papel é andar atrás ou ir à frente? Tá? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Me tocou aqui fazer um apanhado acadêmico do que foi falado. Extremamente interessante tudo aqui que foi dito. O tema, praticamente, né, se trata de qualidade de vida do trabalho. A professora Ana Cristina dá o título de qualidade de vida do trabalho. Mais próximo. Aliás, a professora Sônia fala sobre bem-estar no trabalho, onde ela diz que ela centra em saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, com foco no indivíduo, e isso levando ao contexto, né, e onde são pensadas as fontes de bem-estar, características organizacionais, e onde ela chega, ao final, dizendo que precisamos de práticas saudáveis, pessoas saudáveis, resultados saudáveis, quando o centro de tudo isso está na doença, no estresse e as dificuldades nas multifontes de informações e distintas medidas. Bom, a professora Ana Cristina trata de qualidade no trabalho, né, que, na verdade, também volta ao bem-estar no trabalho. Ela entra pensando já nas TICs, nas novas tecnologias de informação e comunicação, né, naquilo que acontece nas ruas, toda a mudança que essas novas tecnologias trouxeram, não só para as pessoas, aliás, para o serviço, para a prestação dos serviços e para, vamos dizer assim, o consumo do próprio produto, que envolvem as pessoas, né, dos trabalhadores, envolvem também os prestadores, as organizações, e isso mudou e tem que mudar o pensamento de como vamos pensar a qualidade de vida do trabalho quando todo o contexto mudou, né, principalmente pela introdução de novas tecnologias que mudam o rumo do serviço e da prestação de serviço. Então, aí ela vai falar de problemas também, novamente, voltado ao estresse financeiro e também aos valores. E aí vem a palavra felicidade, né, que por aí eu contraponho um pouco com práticas saudáveis, pessoas saudáveis, resultados saudáveis, apresentados pela primeira professora. Não é? E numa sequência, nós temos a palavra da Ana Paula, que fala em comprometimento organizacional. Veja, bem-estar, né, qualidade e comprometimento. O comprometimento ela vai levando ao vínculo, principalmente ao vínculo psicológico entre o indivíduo e a organização. Vejam, até então todos falaram nesse vínculo e todas estão se referindo em relações, né, o que é interessante. E aí ela apresenta as duas dimensões, primeiro um trabalho numa dimensão única, que ela diz que é o mais comum, que é o que se fala mais, afetiva, e traz um segundo modelo numa dimensão multidimensional, aliás, numa visão multidimensional, afetiva, normativa e de confirmação, onde ela discorre essa situação toda e, na verdade, também está vinculada ao estresse, também está vinculada à recomendação de que se procurem dimensões, que se procurem modelos, que os pesquisadores realmente se debrucem para estudar se essas dimensões ou outras e o impacto disso
no comprometimento organizacional, que não deixa de ser esse vínculo e que leva a uma qualidade. Finalmente, nós temos a professora Maria Luísa, que vai falar de dignidade nas organizações, e aí eu tenho a impressão que ela mesma encerra e faz todo o meu trabalho aqui, no sentido de que ela trabalha ações, primeiro, que ela traz é extremamente interessante, dizendo o seguinte: afinal, essas organizações de que estamos falando, essa qualidade de vida do trabalhador nas organizações, que organização é essa? Quando os contextos mudaram e as organizações, para que se instituam, para que sejam instituições, para que implementem valores e para que absorvam os valores de uma sociedade e assim cumpram os seus objetivos, inclusive da satisfação e a qualidade do indivíduo no trabalho, elas precisam desses vínculos com o contexto e com a comunidade. E, afinal, quem são elas? Primeiro, vistas como ações políticas. Segunda, ela apresenta vistas como atores sociais e vai além e diz, bom, mas agora, com organizações, de novo, com a vinda das TICs, com as organizações virtuais, com o trabalho em casa, com toda essa descaracterização daquela organização tradicional que nós até hoje estamos pensando o comportamento organizacional, como é que fica esse comportamento e como ficam as relações? Porque, no fundo, veja, estudar gestão, estudar qualidade de vida no trabalho, estudar indivíduo e organização, implica em quê? Relações. Se nós ficarmos só com essa palavra, nós estamos falando em todo esse fenômeno. Só que essas relações, ao longo do tempo, com a entrada de novos componentes, e agora com as novas tecnologias, e amanhã não sei com o quê, elas vão mudando. Mudando as relações em função de tempo e função do espaço. E isso tem que ser pensado, e está aí o desafio para as nossas pesquisas e o envolvimento dos pesquisadores nessa nova visão. Então, dignidade, qualidade e também comprometimento, e é o desafio para nós que estamos estudando neste campo, que, sinceramente, eu já acho um campo, só a palavra comportamento organizacional, um tanto quanto indefinido, porque o que é isso? Né? Se não se sabe o que é organização, muito menos o que é o comportamento dentro delas. Né? Então, está lançado aí para o grupo e para toda a academia, que nós nos debrucemos mais nas diferentes dimensões, num tema extremamente multifacetado, e que nos debrucemos mais para entender esse fenômeno e não vamos dizer assim, nos enclausurarmos dentro de conceitos tradicionais que são mais cômodos, porque nós já estamos trabalhando há mais tempo. Então, esse é o grande desafio, sair do estado de conforto. Muito obrigada. Bem, primeiro, parabenizar a professora Aida pela excelente síntese. Eu só queria dizer que a minha linha de pesquisa não é qualidade, é vida. E, na verdade, vida com qualidade. Se a gente esquecer o termo vida na discussão das condições de trabalho, a gente está falando de outra coisa. Pode falar de imobiliário, o que seja, mas a gente está falando de vida humana. Aí vem os desdobramentos. E eu acho que, associado a isso, não é novo modelo. Eu acho que a gente não precisa de novo modelo, eu acho que a gente precisa de um novo olhar, que seria a transparência, o combate à desigualdade, a questão do autocuidado, porque tudo é o outro que tem que fazer. Não, escolha, acredite em você. Né? E a questão do que se fala ligado a comprometimento, que eu acho que é importante, mas não é suficiente, porque a gente tem que... As coisas acontecem através dos laços. Né? E esses laços eles têm um potencial de memória, de parceria, de transformação, que vem desde a origem do ser humano, que é um ser crítico e, em princípio, capaz de fazer suas escolhas quando não está drogado, alienado, escravizado. Né? Era só isso. Na verdade, não é isso. É uma vontade de conversar mais, e só quero me desculpar, houve um conflito de agendas, mas do lado de lá do Rio, que é o grande problema, porque é longe, a USP é longe daqui, embora tenha aqui, eu me sinto super em casa. Tem um povo esperando, e então, mas a gente vai estar de volta já já. Eu peço 1000 desculpas por ter que sair,
mas eu queria agradecer muito e cumprimentar a professora pela síntese. Mas só dizer que eu não trabalho com qualidade, eu trabalho com vida. Só para complementar, professora, sim, claro. Vamos ver de quem é a última palavra, isso é complicado, não é? Mas, quando se fala em qualidade hoje, se pensa, aliás, a vida vem em primeiro lugar. Mas até isso, até a vida, já tem concepções distintas. Quando a gente pensa que o amor também mudou de figura e tem concepções distintas, no sentido de que como você pode passar esse afeto e como hoje isso é pensado quando você vê, por exemplo, falar no empoderamento da mulher. Né? O amor não é aprisionar a mulher, é que a mulher saia e construa. Né? Então, isso também é dignidade no trabalho, o respeito à mulher, que hoje está sendo muito e muito falado, o empreendedorismo feminino e, principalmente, o empoderamento da mulher, que é um foco e um centro de desenvolvimento de amor e de vida. Então, eu acho que isso também tem que ser pensado quando se fala em dignidade, em vida, em qualidade de vida no trabalho e fora dele. Eu queria propor um encontro à noite com uma pizza portuguesa para conversar. Então, mas é uma pizza portuguesa que vai ter lá. Para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal, hoje à noite, eu já estou querendo pré-agendar. Está vendo? Está vendo que diabo de vida é Eu não essa? Você já posso acelerou participar à noite? né? Mas desde ontem. Desde ontem eu já estava, falei, cadê a pizza portuguesa? Ela falou, Vou passar a palavra para o Wagner. Vou te ouvir e sair, Francisco. Então, agora passamos a palavra para o professor Luiz Wagner, que vai nos trazer a visão de mercado, tá? E com essa discussão de sistemas, como é que você vê o que nós falamos aqui, a relação com a empresa. Bom, eu acredito que eu tenho um desafio para os pensadores. Né? Vamos ver se eu consigo tornar a minha ideia real, nesses poucos minutos que eu vou me dirigir a vocês. A primeira coisa que eu queria que vocês me ajudassem um pouco, o pessoal de fora do Brasil, né, que está aqui participando do evento, passando 2, 3, talvez 4, 5 dias no Brasil. Como é que vocês se sentem aqui no Brasil? Como é que os brasileiros tratam vocês? Olha só, a primeira definição dele foi muito legal. Ele se sente em casa aqui. Você compartilha dessa ideia também? Olha, muito acolhedores, muito acolhedores. Eu conheço relativamente bem Portugal e me senti muito em casa lá em Portugal também, apesar que eu não conheço todo Portugal, eu conheço alguns lugares de Portugal. Agora, como é que vocês acham, né? Eu não sei se alguém mais de fora gostaria de falar, o pessoal de outros países tem essa mesma impressão que o pessoal de Portugal tem, que o brasileiro é muito acolhedor. Vocês têm essa visão ou vocês ainda não têm uma conclusão a respeito do povo brasileiro? Ou não querem se manifestar? Nem tudo é um mar de rosas, né? Nós temos sempre aspectos positivos e aspectos negativos, ou eu prefiro sempre falar de aspectos que podem ser melhorados, né? Parece que ela quer falar alguma coisa lá. Sim, bom dia. Eu sou Rosa Jeremias, sou professora da Universidade Mandumian de Mofaio, em Angola. Estou cá pela primeira vez, mas nós temos essa percepção do brasileiro ser muito alegre. Olha, e afetivo. Muito alegre, afetivo. Sim, essa é a nossa percepção. E o que eu pude perceber também é o acolhimento que eu recebi quando cá cheguei. Acho mesmo muito confortante e é uma alegria estar cá. É muito legal ouvir isso. E eu não sei se você sabe ou vocês sabem, mas existem 2 teóricos muito famosos que vêm aqui estudar o jeito de ser do brasileiro e saem mundo afora vendendo o jeito de ser do brasileiro para que as empresas mudem um pouco a sua forma de fazer gestão ou a sua forma de fazer as outras pessoas trabalharem. Agora, eu queria uma outra interação com vocês, se for possível. Ele quer falar. Muito bom dia. Tudo bem? Sou Kian Vutam, professor de gestão em Angola, Universidade 11 de Novembro, em Cabinda.
só para ponderar o pronunciamento da minha colega. Bom, eu entendo esse pronunciamento, porque ela está globalizada. Está globalizada, ok. Dissemos muito globalizada por causa da influência da Globo. Ah, da influência da Globo. É globalizada. Legal, obrigado pela sua participação. Agora, uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Como é que vocês acham que este povo, que é solidário, que é flexível, que é alegre, é tratado nas organizações brasileiras? Ou nas multinacionais que estão aqui no Brasil? Como é que vocês têm uma ideia disso? Ou não? Como eles são tratados nas organizações? Quem quer falar? São tratados com o mesmo afeto que concedem em termos sociais. Exatamente. Nenhum afeto, eu diria. Existe um pensamento máximo no sistema de gestão aqui no Brasil, que o brasileiro só trabalha sob pressão. E isso é um grande equívoco, é um grande erro, né? Eu só queria dizer para vocês que a gente está passando com essas duas pequenas interações. Eu não sei se alguém mais quer falar, mas parece que eu gostaria que isso ficasse claro para todos vocês. Nós temos um povo com um perfil e um estilo de gestão com um perfil que não se adapta ou não se adequa ao estilo do povo. E eu penso que isso se reflete nos outros países que têm mais ou menos a origem da língua portuguesa, ou que têm a língua portuguesa como língua-mãe, ok? Só que nós estamos vivendo dentro de um... Antes de eu falar esse meu outro pensamento, isso reflete onde? Na produtividade, gente, né? Falou-se muito em produtividade desde a primeira apresentação, e a posição do Brasil no ranking da competitividade mundial, na minha opinião, é horrível, porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. A hora que você olha o Brasil no ranking da competitividade, o Brasil estava em torno de 60º, com essa dificuldade econômica, para não falar crise econômica, a gente já desceu até 80ª posição. E isso não reflete, na realidade, o jeito do povo brasileiro. Então, existem equívocos na gestão que precisam ser corrigidos, né? E eu fico muito feliz de poder participar, mesmo que num curto espaço de tempo, de um congresso que fala sobre comportamento organizacional e gestão. Mas eu quero deixar um desafio para os pensadores, porque nós temos um evento histórico ocorrendo no nosso país. Nós tínhamos uma legislação trabalhista que veio da Itália, o modelo básico veio da Itália, de 1943. E, muito recentemente, o governo brasileiro, através do Congresso Nacional, ele alterou substancialmente essa lei da relação capital-trabalho, que é de 1943. E tem um item muito importante que pode contribuir muito no âmbito do comportamento organizacional, cultura organizacional e gestão. Ok? Hoje, prevalece aqui no Brasil o negociado sobre o legislado. Então, eu acredito que existe um desafio muito grande, porque as organizações, de uma forma geral, vão precisar flexibilizar suas gestões, vão precisar ter o que na Europa a gente chama de participação representativa, e elas não têm nenhuma vivência nesse assunto. Eu acho que existe, exceto as grandes empresas, as multinacionais montadoras de veículos, todas têm as suas representações de trabalhadores, mas são poucas em função das muitas empresas ou da quantidade de empresas que existem no Brasil. Então, existe uma oportunidade muito grande dentro do campo comportamento organizacional para nós atuarmos, né? E talvez a gente consiga vencer uma outra barreira, que é a distância que as universidades têm das corporações aqui no Brasil, né? Falam muito em aproximação, mas
eu não vejo nenhuma atitude prática no sentido dessa aproximação universidade e corporação realmente ocorrer. Talvez seja uma grande oportunidade e de contribuir para que a gente influencie outros países com as mesmas características nesse caminho. Ok? É o que eu tinha a dizer.